Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar com vocês hoje da primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro foi escrita por... Não foi tio Paulo. Esquece tio Paulo, pessoal. Agora nós já mudamos, já viramos o disco. A primeira carta de Pedro foi escrita pelo apóstolo Pedro. É esse mesmo Pedro, aquele que todo mundo chamava de Simão antes de conhecer Jesus. Aquele que estava pescando com o irmão dele, André, e aí passou Jesus, pediu emprestado o barquinho dele, fez uma pregação de dentro do barco dele e depois falou: vem, segue-me. A partir daquele dia em diante, daquele momento em diante, ele já passou a ser chamado de Pedro. Isso mesmo. E por que ele passou a ser chamado de Pedro? Pedro significa pedra, uma pessoa assim mais dura, mais forte. Por que ele passou a ser chamado de Pedro? Deixou de ser chamado de Simão. Porque isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Vocês já viram isso aqui, ó? Isso aqui é minha identidade, ó. Tem minha carinha bonita aqui, tem meu dedo aqui e aqui tem meu nome, ó. Isso, Dr. Cepacol, filho do poderoso Deus. Foi isso que aconteceu com Simão, que passou a ser chamado de Pedro. Houve uma mudança de identidade com ele. Quando a gente tem um encontro único e pessoal com Jesus, a gente muda, a gente vira um novo homem. E foi a mesma coisa que aconteceu com Simão, que passou a ser chamado de Pedro. Eu acho impressionante porque Pedro era meio cabeça dura, né? Eu sei que Jesus curou a sogra dele. Talvez tenha sido isso que deixou ele meio assim, fora da casinha, assim, com umas ideias bem diferentes. Mas foi esse Pedro que, quando Jesus estava sendo preso, ele pegou uma espada para cortar a orelha do soldado. O soldado chamava Malco. Aí Jesus teve que ir lá e falar: não é assim não, a gente tem que tratar as pessoas com amor. E colhou a soldado, fez um milagre e colocou a orelha no lugar. Esse mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes antes do galo cantar, e mesmo assim ele se apiedou. Mesmo assim Jesus foi misericordioso dele. Esse mesmo Pedro que, quando Jesus morreu na cruz, se escondeu dentro da casa, ficou com medo, assim, tremendo. E esse mesmo Pedro que, no dia de Pentecostes, lá em Atos, quando o Espírito Santo vem à terra e passa a habitar no coração de todas as pessoas, esse mesmo Pedro que tinha ido largado tudo, tinha achado que estava desistindo de Jesus, tinha ido pescar, estava fechado, orando, cheio de medo, ele faz um discurso onde 3.000 pessoas se convertem, porque ele já está inflamado com o Espírito Santo. Essa foi a mudança, a grande mudança de identidade de Pedro. Mas olha só, a gente não precisa mudar o nosso nome depois que a gente conhece Jesus, ele passa a habitar dentro da gente. Isso aconteceu algumas vezes na Bíblia, mas não acontece sempre. Algumas pessoas, a própria Bíblia muda o nome. Teve Sara que virou Sarai, Sarai que virou Sara, Simão que virou Pedro, Saulo que virou Paulo. Mas não precisa mudar o nome. O que importa mais é mudar aqui, ó, dentro do nosso coração. Ter essa, ó, mudança de identidade aqui. É uma mudança interior dentro da gente. Ó, vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já tomaram bronca do pai e da mãe de vocês? Eu já tomei, ó, muitão. Imagina a tia Carla, quando a mamãe dela chegava e falava para ela assim: Carla, o que você tá fazendo? Na Bíblia também é a mesma coisa. A gente fala, repete assim, Carla. Quando a Bíblia fala alguma coisa 2 vezes, é porque Deus quer chamar a atenção da gente. Quer ver? Ele falou com Saulo 2 vezes quando ele estava no caminho, naquele caminho andando de... O pessoal fala que ele estava andando de cavalo, lembra? Fala assim, Saulo, ó, Saulo, por que me persegues? Moisés, quando estava no meio da sarça, assim, ele chama também o nome de Moisés, ó, 2 vezes. Ele fala assim, Moisés. Deus só fala 2 vezes quando é uma coisa muito importante. Igual o pai da gente, quando só vai chamar a gente 2 vezes pelo nome, quando a gente fez alguma coisa errada. Igual a tia Carla fala, Carla, eu vou pegar o chinelo, hein? Agora, com Pedro não. Com Pedro Jesus falou, ó, 3 vezes. Perguntou a mesma coisa 3 vezes. Perguntou assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou, eu gosto de você, Jesus, eu gosto. Aí perguntou pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro assim, ó, tamo junto, Jesus.
Jesus não queria isso, Jesus não queria só estamos juntos e eu gosto de você. Aí Jesus perguntou a terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro entendeu que o buraco era mais embaixo, que a coisa era mais profunda. Aí Pedro abriu o coração e se declarou, Senhor, Jesus, eu te amo. Eu quero, muda a minha identidade, me muda todo por inteiro, mas não me afasta de ti. E aí, eu acho que o pessoal fala aí que esse talvez tenha sido o verdadeiro momento da conversão de Jesus. Quando houve de fato a mudança de identidade de Simão para Pedro. Quer ver? Um outro momento que teve mudança de identidade. Lembra quando aquele povo todo saiu do Egito lá em Êxodo, todo mundo era aprisionado, e aí tem aquela coisa do faraó, das pragas. Quando eles foram para o Egito, passaram para o Egito para chegar na terra prometida, houve o que? Uma mudança de identidade do povo. E, identidade do povo. Porque eles entenderam que eles tinham que adorar apenas a um Deus. Deus vai apertando a gente assim a vida inteira para a gente ir largando as coisas que não fazem bem para ele, a gente ir largando os ídolos, largando as coisas que a gente faz a gente perder tempo. Deus vai fazendo muito mais do que uma mudança de identidade na gente, ele vai fazendo uma mudança de estilo de vida quando a gente aceita ele como o nosso único Senhor e Salvador. A gente não precisa necessariamente mudar o nome, que nem Pedro teve o nome mudado de Simão para Pedro, mas a gente tem que mudar o nosso interior. E esse é o tema principal da primeira carta de Pedro, que foi escrita por Pedro, é óbvio, né? A gente continua morando aqui na terra, mas a gente está esperando por uma coisa que a Bíblia já prevê. A Bíblia já diz, toda ela diz que um dia Jesus vai voltar para preparar a terra, para Deus vir habitar aqui, vir morar. A gente, no mundo exterior, assim, na casa da gente, até na identidade, parece que não está mudando nada. Mas o tempo todo a gente vai mudando. E a gente tem que tentar cada vez mais buscar a Jesus, buscar a Deus. Porque pode parecer que não está mudando nada, mas dentro da gente, no nosso interior, a gente vai mudando. A mudança vem de dentro de nós, é uma mudança que vem de dentro para fora. Assim, se eu pudesse falar para vocês, eu ia falar até que era tipo essa mudança era tipo um pum, assim, uma coisa que sai, puf, saiu. E aí ela muda o ambiente. Mas esse é o amor que a gente tem que declarar para as outras pessoas, né? Porque um pum passa, mas o nosso amor tem que ser eterno pelas pessoas. Saiu, né, gente? Até saiu um punzinho aqui, né? Essa é a nossa grande mudança. A gente deixa, quando a gente aceita e confia e confessa em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente deixa de ser criatura para passar a ser filho de Deus. Então, nessa primeira carta de Pedro, os cristãos estão sendo perseguidos pelo Império Romano. E exatamente o que Pedro propõe para a gente é que a gente faça uma mudança aonde a gente está. Na sua escola, na sua casa, na sua igreja. Você pode até sofrer, pode passar dificuldades com isso, mas você tem que procurar ser a diferença aonde Deus te colocou. É isso que fala a primeira carta de Pedro. Tchau, pessoal!